Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter o capítulo 13, né? Eu não sei se vocês já chegaram a folhear esse livro de vocês, né? Espero que sim. Na verdade, o ideal seria que vocês tivessem lido esse capítulo antes da aula, porque é um capítulo muito complexo. Porque fala de um povo muito diferente do nosso, tá? E com isso, também muito... enfim, é diferente, tá? Que é as tensões do Oriente Médio, gente. É um monte de coisa. Difícil. O que eu tenho que saber daquilo lá se está do outro lado do mundo? Sim, tem relações muito fortes com a gente. Tem sim, vocês precisam entender isso. Estamos em um mundo globalizado em que quando acontece uma coisa lá, acontece aqui também, tá? Então, a gente precisa entender como a gente vivendo em um único mundo, em que se acontece algo no mundo árabe, também vai acontecer aqui algum tipo de repercussão. Nem que seja minimamente, do mínimo, porque a maior parte do petróleo extraído no mundo estão exatamente nos países árabes, tá? E isso, na verdade, é causa de várias tensões lá nessa região. O mundo árabe, né, o Oriente Médio, na verdade, é uma cultura muito diferente da nossa, é uma língua muito diferente da nossa, é uma história também que acabou sendo muito diferente da nossa. Para ser sincera, eu nem tive história do mundo árabe na faculdade. O que eu tenho foi porque eu leio muito, eu pesquiso muito, e porque no cursinho cai muito, porque toda vez cai pergunta disso de vestibular. Por quê? Porque toda vez que tem um conflito lá no mundo árabe, aconteceu por causa de algum outro fato histórico. E aí eles aproveitam e pegam isso, ó. Aí tanto cai em história quanto cai em atualidade. Então, se você precisa passar em vestibular, quer medicina, quer engenharia, quer cursos em grandes universidades, precisa entender pelo menos o básico do mundo árabe. Primavera Árabe, conflitos entre a Cisjordânia, conflitos na Palestina e judeus, que é o que a gente já está explicando hoje. Fundamental que vocês leiam o capítulo e assistam os vídeos que eu vou estar indicando, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Eu tentei fazer uns mapas mentais, mas eu confesso que não ficou muito bom, não, porque pareceu muito superficial para as coisas que vocês vão ter. Porque são coisas muito importantes. Deixa eu fechar isso aqui. Gente, então ele começa aqui. Ele começa aqui, né, falando na página 45, né, que a Palestina é uma região do Oriente Médio, perto ali da região do Mediterrâneo, porque o primeiro início ele vai falar sobre os conflitos entre palestinos e judeus. Importantíssimo. Essa região era dividida em 3 regiões: o Estado de Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. É isso que vocês precisam entender. Pega esse mapa aqui, ó, e guarda no coração de vocês. Porque isso daqui é causa de diversos conflitos, tá? Região da Palestina, como ficou ao longo da criação de Israel, que a gente já está estudando aqui no início, tá? Dê uma lidinha, principalmente nessa parte aqui dos livros de vocês, porque vai estar explicando um pouco de cada. A faixa de Gaza é como se fosse uma região que era para ser neutra, tá? Mas acaba não sendo. Ela é liderada pela Palestina, tá? Pelos palestinos e principalmente os grupos mais fundamentalistas, como o Hamas. Quem são os fundamentalistas? É um termo utilizado, então, para pessoas que têm uma prática muito forte da sua ideologia, principalmente religiosa, tá? Estado de Israel. A ONU criou o Estado de Israel em 1948, obrigando os judeus, então, a retornar, que estavam espalhados no mundo, a retornar ali para essa área, tá? Tá difícil de explicar, tá? Vou pular isso. Dá uma lida depois, aí vocês voltam. Vamos focar na página 47, 48, tá? Daqui a pouco eu volto nisso aqui. Senão, eu acho que, na minha cabeça agora, acho que vai confundir mais do que... Às vezes eu preparo a aula, eu fico insegura no meio, eu mudo, mas não. Vou voltar para a aula original. Isso daqui que eu tentei fazer não deu certo. Seguindo a sequência do livro. Eu quero que vocês observem esse mapa aqui,
tá? E aí a gente vai para cá. Judeus e palestinos. Basicamente, eu gostaria que vocês pensem que a região ali da Palestina, né? É uma região que, de início, se vocês observarem na Bíblia, era considerado o território que era a terra prometida dos judeus, certo? Então, os judeus vão, lá os hebreus, né? Eles vão morar lá, tudo mais. Aí, vários conceitos acontecem. Quem lê a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, os dois falam sobre isso. As diásporas dos judeus. Então, a saída dos judeus daquela região, lá no tempo até Jesus Cristo, tá? Então, aquele primeiro século ali, onde os judeus se espalham pelo mundo, Europa, África, Ásia, tá? Principalmente Ásia e Europa. Os judeus vão se refugiar nesses ambientes. Gente, aí eu quero que vocês pensem. Lá no século I, tá? Primeiro século. Vocês acham que essa terra ficou inabitada por 2000 anos? É lógico que não. Outros grupos invadiram o território e foram vivendo ali. Mas não faz pouco tempo. É muito tempo que esse grupo está vivendo lá. Que são exatamente os árabes, os palestinos, tá? O que acontece é que os palestinos viveram lá, sei lá, por 1000 anos, né? Mais ou menos. Então, eles já estavam ali naquela região, vivendo, tendo as suas comunidades, eles são árabes, né? Então, eles falam uma língua diferente, eles têm culturas, né, diferentes. Se você lembra que o árabe, né, o muçulmano árabe, ele tem aquelas duas divisões que a gente estudou lá no 7º ano, os xiitas e os sunitas, né? Sendo que os sunitas são a maioria da população. O que aconteceu é que durante a Segunda Guerra Mundial, a ONU falou assim, pós, né, Segunda Guerra, e durante aquele período, não exatamente a ONU, mas os países, o que a gente vai fazer com os judeus que estão sendo perseguidos na Segunda Guerra Mundial, né? Para os campos de concentração, Alemanha, etc., que a gente já estudou. Então, eles falam assim, se tinha a terra prometida, seguindo a Bíblia, vamos devolver a terra para eles. Então, eles fazem tipo uma espécie de uma campanha para que os judeus que estão espalhados pelo mundo voltem para o território da Palestina. Aí eu quero que vocês pensem isso. Já tinha gente morando lá. Então, o que ia fazer com esse povo, tá? E aí, meio que ficou dividido entre o Estado de Israel, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tá? Os povos árabes que lá viviam, a ONU, conforme isso foi acontecendo, ela decidiu, mas aí depois ela perdeu o controle, tá? Vocês vão ver isso com o tempo. Então, durante a guerra ali, a Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam sendo terrivelmente perseguidos. Eles mesmos começaram um processo de voltar, né, para a Terra Santa, que era a região que eles entendiam pela Bíblia, ou pelo Antigo Testamento, a Torá, né, que era a terra deles, que Deus tinha dado para eles. Então, eles vão voltar para essa terra, Terra Santa, tá? Aí, quando a ONU fortalece isso, fala assim, não, vamos fazer um acordo, vamos dividir, 56% da terra vai ficar para os judeus, 44% para os palestinos. Gente, a terra da Palestina já era cheia, entendeu? Então, os palestinos vão falar assim, a gente não concorda com isso. E acabou que virou uma guerra civil que está durando uns 50 anos de guerra civil. É muita gente que morreu, foram várias batalhas. Eu não vou conseguir falar para vocês todas as batalhas assim de cabeça, e o livro não traz. Por isso eu trouxe um vídeo do Nexo, que é um vídeo que eu gosto muito de estudar. Para mim, é um dos melhores vídeos, porque ele explica uma linha do tempo. Vocês até podem rever esse vídeo e fazerem a linha do tempo de vocês, porque, às vezes, principalmente quem quiser prestar FUVEST, que é o vestibular da USP, e a Unicamp, que são muito filho da mãe. Então, eles gostam de fazer, às vezes, pedidos de uma questão de um movimento específico da batalha, da guerra toda. Então, eu vou trazer aqui para vocês e faça assim, faça a linha do tempo de vocês e cola no quarto, para vocês irem lembrando, tá? Ao longo dos 3 anos que vocês vão estudar ensino médio. Dentre elas, a principal batalha, né, entre a guerra ali árabe-israelense, Israel sendo a cidade ou o estado, né,
de Israel sendo a região que a ONU era a favor, tá? Para constituir ali um Estado judaico. Aconteceu a principal, não foi a primeira, a principal batalha foi a de Yom Kippur, porque no meio de várias mini batalhas que eles estavam passando, Yom Kippur é uma festa religiosa, tá? Tem até no livro de vocês, na página 46, ó, é o dia do perdão, é uma festa judaica, eles não podem fazer nada nessa festa, eles têm que guardar aquele dia. Os palestinos foram e atacaram várias pessoas dos judeus nesse período. E os judeus não podiam fazer nada, não podiam revidar nesse dia. Então foi um massacre. Só que aí, por causa disso, as batalhas que se seguiram depois foram extremamente violentas, porque aí eles queriam fazer a Palestina pagar por ter feito isso. Uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam é que o Estado de Israel tem o apoio, ou tinha muito, né, o apoio dos Estados Unidos. Então, o armamento e o exército foi patrocinado pelos Estados Unidos. Se a gente estudou Segunda Guerra Mundial, você sabe quanto os Estados Unidos é forte nessa parte, né? De guerra, batalha. A Palestina, o Estado palestino, eles no máximo tinham assim, pedra e pau. A faixa de Gaza mesmo é uma região extremamente pobre, que as pessoas, tanto que se você vê batalhas, né, na faixa de Gaza, o Estado de Israel, israelense com tanque e o povo palestino com pedra. Então, é uma luta assim bem desigual entre os dois, tá? Mas porque muito tem o apoio dos Estados Unidos. Meu filme favorito. Eu falo para as pessoas que eu não tenho filme favorito, mas eu acredito que, pelo menos na categoria guerra, seja o meu favorito, Paradise Now. Porque mostra, é muito difícil de achar esse filme, mas mostra a visão de um homem-bomba. Por que as pessoas palestinas viram homem-bomba? E aí mostra exatamente o estado da Palestina, como que os israelenses se viram no meio disso tudo. Não estou falando que eu sou a favor do homem-bomba, tá? Não sou a favor de radicais, mas é porque ajuda a entender o pensamento deles e um pouco a entender essa cultura tão diferente da nossa, tá? Por que a gente não consegue ter paz? Por que não entra em um acordo? Problemas profundos. É um problema histórico, né? Em que todos eles acreditam que aquela terra é santa para sua religião. Então, cada um acha que tem o direito, porque o território, além dos árabes, já está lá há muito tempo. Também é um território que Maomé tinha muita influência, né? Então, acabou que eles acham que também o território é santo para eles, tá? Os palestinos, eles queriam que suas fronteiras sejam as de antes da Guerra dos 6 Dias. Aqui, ó. Pelo menos esse território aqui eles gostariam. Olha o território da Palestina como que tá. Só o vermelhinho. Olha como era. Olha como que tá. Tá? Então eles queriam que pelo menos isso, Israel não quer ceder. Até porque esse território aqui, olha, tem Jerusalém. E todo mundo acha que Jerusalém é uma terra santa para sua religião. E aí essa é uma das grandes batalhas entre eles. E Jerusalém, ela é dividida, né? No momento tem um pouco... Israel, ela quer a soberania. Ela não quer dividir Jerusalém. Ela quer que seja inteira do povo judeu. Tá? Os maiores problemas é que eles têm, principalmente os árabes, têm grupos fundamentalistas muito fortes, né? Como Hamas. O vídeo vai falar um pouquinho sobre esses grupos, mas são grupos que as pessoas consideram terroristas. Por quê? Eles têm guerrilhas, eles têm várias subdivisões ali, em que eles acreditam que quando eles morrem, ou os homens-bombas, por exemplo, quando eles morrem em favor dessa guerra, eles estão a favor de Alá, né, a favor de Deus. Então, eles têm tanta crença nisso, que acaba que são guerras muito violentas, tá, gente? Os israelitas têm o apoio, né, dos Estados Unidos. Tinha que ter colocado outra coisa aqui, não precisa. Gente, resumidamente é isso, mas eu vou mostrar o vídeo para vocês no final da aula. E aí a gente tem aqui o outro ponto, que é a Revolução Iraniana. Por isso eu falei, vocês vão ter que ler, porque são muitos detalhezinhos, tá? Na Revolução Iraniana, o Irã, né, era um território, era uma monarquia, uma das maiores territórios, né, do mundo árabe, tá?
ou do mundo do Oriente Médio, é um dos maiores. O Irã é um grande território e ele tinha era liderado por uma monarquia que era esse Reza Pahlavi. Só que esse Reza Pahlavi, apesar dele ser uma monarquia, ele queria modernizar o Irã. Então, se você observar, por exemplo, na página 51, você vê as mulheres no Irã naquele período, né? Vestido, salto, roupas que a gente considera normal, porque eles queriam modernizar o mais parecido com os Estados Unidos possível, tá? Ele era muito patrocinado pelos Estados Unidos. O problema do Irã é que só a elite se beneficiava de todas as modernizações. Só a elite tinha dinheiro, só eles tinham condições. A maioria da povo não tinha isso. E ele tinha uma violência, uma ditadura muito violenta. Então, todo mundo que falasse contra o Irã acabava sendo morto e torturado duramente e provavelmente morto, tá? Até que acontece o movimento da Revolução Iraniana. E aí tem um livro que eu vivo falando para as pessoas, mas existe o filme Persépolis. Essa menina aqui, ela é iraniana e ela conta a história dela, né? A Marjane Satrapi. Ela é iraniana e ela tem um desenho também, um filme, né? Que é em desenho, ele é um quadrinho, né? E conta a história dela dessa revolução iraniana. Todas as mudanças que eles sofreram. A maioria do conhecimento que eu tenho sobre a experiência que isso aconteceu foi nesse livro aqui, porque ela conta a vida dela. Então, tipo, toda a liberdade que ela ainda tinha, mesmo que tivesse uma ditadura, para depois da Revolução Iraniana. Porque essa revolução, ela se torna, né, de uma monarquia livre, ditatorial, mais livre, a pessoa podia ouvir música que ela quisesse, usar roupa que ela quisesse. Ela é a única, até hoje pelo menos, grande revolução que aconteceu que tinha um fim religioso, tá? Então, ele vai se instaurar uma república teocrática islâmica. É uma república, então a população pode votar, tá? Pode votar pelo Supremo Tribunal ali, né? Os parlamentares e pode votar no presidente. O problema é que o presidente não é o maior poder. Lembra que ela é islâmica? Então, tem um líder supremo que é um líder xiita, que é a minoria, mas é o grupo mais extremista. Por causa disso, essa revolução, eles proibiram tudo que era ligado aos Estados Unidos à modernização. As pessoas tiveram que mudar completamente a roupa, música. Música só é permitido música religiosa árabe ou muçulmana. As roupas, as mulheres foram proibidas de não usar véu, burca, toda aquela estrutura, né, de mulheres religiosas. Então, mudou muito a estrutura. Por isso é que muita gente fala assim, gente, direito não é garantia, tá? Tem que ser luta, porque as mulheres tinham muita liberdade e elas perderam tudo, tá? Deixa eu ver se eu não pulei alguma coisa. A única que derrubou, né, um regime que era mais moderado e colocou um religioso, tá? O regime, a revolução, foi uma revolução islâmica. Eles proibiram, gente, não só proibiu, executou todo mundo que era do antigo regime, prendendo e torturando todas as pessoas que a favor de alguma forma socialista, tivesse ideias mais libertárias, que não fossem islâmicas, tá? Executou os opositores contra o Ocidente no país. Então, eles querem que cada vez mais as ideias difundidas ali sejam ideias apenas orientais, né? E não ocidentais. E um oriental árabe, tá? Não estamos falando de oriental chinês, indiano, não é isso, tá? E aí, para isso, essas leis, né? Todas as leis deles são baseadas nas leis da religião islâmica extremista, tá? Aí nós temos, no meio dessa revolução islâmica ou iraniana que aconteceu algumas disputas na fronteira, né? Por quê? Durante isso tudo aqui, acabou que o Irã ele ficou vulnerável porque ele não tinha apoio de ninguém de fora do país, né? Acabou que o Irã ele estava sozinho, até porque a própria liderança xiita não é maioria, eles são minoria, né? Então, o Iraque, entendendo que eles estavam fazendo a vontade de Deus, gente, é complicado.
Então, os judeus, entendendo que eles estavam fazendo a vontade de Deus e apoiados pelos Estados Unidos, eles vão invadir o Irã, tá? Para definir bem as fronteiras e querendo a liderança do território. E aí vai começar a guerra Irã-Iraque, né? Que também foi uma guerra extremamente violenta. Os iraquianos ficaram satisfeitos por... Ninguém ganhou, tá? Os dois meio que perderam, mas os iraquianos ficaram satisfeitos por terem enfraquecido as possibilidades de avanço dos xiitas, os iraquianos. Então, o Iraque, ele tinha, né, esse apoio do exército dos Estados Unidos. Gente, importante eu falar quem que era o líder iraquiano. Saddam Hussein, tá? Se vocês já ouviram falar dos movimentos de 2001, Torres Gêmeas, etc. Aqui, ó. O movimento onde começou. Tá vendo como tem, sim, efeito diretamente na gente aqui no Ocidente? Então, o Saddam Hussein era o líder, né, do Iraque e ele foi patrocinado pelos Estados Unidos para conter o avanço muçulmano, conter o avanço árabe feito pelo Iraque. Ninguém ganhou, mas ele conteve, então ele já se achou assim vitorioso de uma certa forma, tá? Os dois acabaram extremamente endividados. Aí nós temos uma outra guerra, também do Irã e Iraque, que foi a guerra do Golfo Pérsico. Muito porque... Ai, Deus. Todo mundo queria o Kuwait, que era uma das principais regiões pós nessa guerra. O Kuwait, ele era a principal região ali do território com petróleo. E ele produzia petróleo, extraía petróleo à sua necessidade, tá? Ele não pensava que ele fazia parte da OPEP, que é a organização dos países produtores de petróleo, e ele tinha que diminuir a produção para que não tivesse muita oferta e pouca procura, e assim não diminuísse o preço do petróleo, né? E aí eles vão acabar atacando o Kuwait para ver quem que vai saber liderar melhor o território do Kuwait, tá? A ONU foi duramente contra. O Iraque atacou fortemente isso. E aí os Estados Unidos e a ONU, né, que eram antes a favor do Iraque, vai ter que dar uma segurada e falar: gente, isso não tá certo, tá? A guerra começou em janeiro de 91, né, um ano antes de eu nascer, e nela foram utilizados os mais modernos equipamentos bélicos inventados até então, como bombas de mira a laser e mísseis teleguiados. Então ele já tinha, né, uma estrutura assim, saber... Eu não consigo mandar o mapa mental no grupo depois, porque a maioria deles eu não consigo baixar. Tá no site. Então, tirem print. Manda o nome do filme, por favor. Eu falei Paradise Now. Tipo de paraíso agora, seria. Eu falei Persépolis, que foi o livro que eu li, e também tem o filme, é o mesmo nome. Tenho que saber tudo aquilo, muito mais. Tá. Então, foi a primeira vez, né, que teve essas bombas bem evoluídas. O Iraque sofreu um intenso bombardeamento que só terminou com as tropas iraquianas saíram do Kuwait. Então, os Estados Unidos e a ONU acabou aceitando esse ataque dos Estados Unidos no Iraque, porque eles estavam atacando esse país, né? Para governar. Gente, para vocês terem uma ideia, essa guerra durou um mês. 140 mil pessoas morreram, principalmente dentre elas os civis. Então não foi gente importante que morreu, entendeu? Foi o povo que morreu. É sempre o povo que sofre. E aí nós temos a Guerra da Síria, que também tem um efeito muito recente, né? Que aconteceu na Primavera Árabe, tá? Desde 2011, a Síria enfrenta, né, uma guerra civil com diversos grupos envolvidos. Cada um deles quer uma coisa, os agentes do governo querem força, a oposição querem ganhar do agente do governo, aí tem os grupos extremistas que querem liderança da religião, e tudo isso já acarretou 200 mil pessoas mortas e 111 milhões de desabrigados. A população não tem para onde ir, né, fugindo. Isso muito desencadeou nesse processo da Primavera Árabe de 2011.
que é a Primavera Árabe, gente? Foram vários movimentos de revolução, tanto islâmicas ou de revoluções do próprio povo, tentando tirar os líderes do poder, líderes que eram ditatoriais, tá? E aí aconteceu na Síria, na Líbia, em vários países ali, né, que é considerado do mundo árabe. E alguns conseguiram, outros ainda estão em guerra até hoje. Eu acredito que em 2015 vocês tenham visto no jornal a imagem desse menininho na praia morto, né? Que era de uma família que tentava se refugiar, tentou viajar, né? Para muitos deles não tem para onde ir, fugindo dessas guerras civis, e eles tentam ir para a Europa em barcos em péssimas condições. Alto mar não é fácil, né? Acabou que o menino morreu, mas não foi o único. Existem várias dessas situações que acontecem. Em 2011, os países árabes do Egito, Tunísia, Iêmen, Bahrein, Síria, todos eles entraram, né, nessas manifestações. A população foi às ruas contra a ditadura imposta pelo governo do presidente Bashar al-Assad. Os nomes é muito difícil. Assad acabou recebeu o cargo do pai, né? Os sírios reivindicaram a democracia e liberdade de expressão. O governo acionou as forças de segurança do país para reprimir as manifestações, o que contribuiu para ampliar ainda mais o movimento oposicionista. A população pegou em armas e entrou em choque contra as forças do governo. Então acabou acarretando, né, uma guerra civil. Com tudo isso, ainda se levantou os movimentos árabes, né, sunitas, contrários ao governo de Assad, passaram a enfrentar os manifestantes xiitas, né, defensores do presidente. Ao mesmo tempo, a oposição se fragmentou de tal modo que existem até hoje 1000 grupos distintos, gente, 1000 grupos de pessoas, cada uma lutando por um objetivo. Pensa a confusão que não deve ser. Algumas dessas combatentes pertencem a facções islâmicas ligadas a grupos como a Al-Qaeda, né, que são considerados grupos terroristas. Ele é um grupo fundamentalista islâmico, né, que foi liderado por Osama Bin Laden. Também ali 11 de setembro, né? Todo esse período foi exatamente bem forte nisso aqui. Grupos fundamentalistas, gente, dentre os maiores deles, o que existe é o ISIS, que é o Estado Islâmico, tá? Ele é um grupo que ele quer formar um Estado realmente islâmico, muito forte, rigoroso. Ele está presente em vários países da Ásia e da África, tá? É considerado um território ou um grupo terrorista pela maioria, mas eles têm leis, constituições, eles se entendem como Estado e eles querem formar um território, um país, tá? Só que o mundo é que não quer deixar, porque acha que eles vão fazer mais coisa ruim do que bem fazendo isso. Os Estados Unidos, então, defendiam a queda do governo de Assad, liderados ataques aéreos ao Estado Islâmico na Síria. A Rússia era aliada do Assad, né? Bombardeou posições do Estado de Israel. O Irã, que apoiava o governo sírio, acusou a Arábia Saudita de... Então, um ficava dando suporte para o outro o tempo todo para a guerra só continuar, tá? O fato é que nenhuma dessas forças se revelou forte o suficiente para derrotar os adversários. Segundo as analistas internacionais, somente uma negociação entre os envolvidos conseguirá pôr fim aos conflitos. Toda essa violência afetou diretamente a população do país, né? Até hoje, cerca de 4 milhões de pessoas abandonaram a Síria em busca de refúgio pelo mar ou em outros países, o que virou uma crise humanitária, porque não tem onde pôr todo esse povo, tá? Que estão ali envolvido ou que não tem nada a ver com a guerra, mas acaba no meio. Gente, todo mundo colocou o nome no chat? Vou indicar para vocês de novo, então, Persépolis, tanto o livro quanto o filme, os dois são muito bons, mas é mais fácil achar o livro do que o filme, eu acredito. Tá que acho que tem o filme no YouTube, se eu não me engano. Eu também tenho aquela que eu sou da história de quadrinho, né? Eu tenho quadrinho explicando sobre a Palestina, né? Uma missão de ocupação, como que se estruturou tudo isso. E aqui só sobre a faixa de Gaza, tá? Colocar o nome no chat, isso mesmo.
Não acabou a aula. É que eu tenho um probleminha que eu já recebi um strike no Google. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo que a gente vai assistir agora, tá? E aí eu vou ter que pausar a gravação e a gente vai ver sem gravar. Tô apertando o negócio errado. Nem vai dar para ver tudo porque já falta 6 minutos, né? Ai, que droga. Ó, o nome do vídeo, né? As origens do Estado de Israel e do conflito com os palestinos, tá? A gente vai ver um pedaço e aí vocês podem ver depois o final, tá? Todo mundo ouvindo? Em 2018, o Estado de Israel faz 70 anos. Mas para entender como esse país foi criado e por que esse mesmo fato é celebrado por israelenses e lamentado como uma catástrofe por palestinos, é preciso recuar no tempo. É preciso ir além de maio de 1948, quando Israel, país, foi criado, e entender as raízes ancestrais das disputas que até hoje envolvem a região. No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surgiu o sionismo. O nome sionismo se refere à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu, que vivia espalhado pelo mundo, dependia da criação de um Estado próprio. A ideia é que esse Estado fosse erguido na região da Palestina. A época a Palestina estava sob domínio do Império Otomano e a maioria de sua população era árabe e muçulmana. A justificativa para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com histórias bíblicas que falavam da terra de Israel. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano chegou ao fim, e a região da Palestina passou a ser então de domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos nessa região. 2 documentos mostram bem isso. O primeiro deles, de 1917, é a Declaração Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas nesse jogo ambíguo, os britânicos também publicaram o Livro Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras árabes por judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e no começo da década de 1940 deu impulso à imigração para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos se intensificaram em cidades como o antigo porto de Jaffa, onde árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viam o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como uma alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. A despeito do rechaço local, essa presença de judeus na Palestina cresceu. Um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, os judeus já eram 1/3 da população da região, que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido recém-fundada. Foi ela, a Organização das Nações Unidas, que propôs um plano de partilha do território entre árabes e judeus, logo após a saída dos britânicos. A sessão da Assembleia Geral, que apoiou essa decisão expressa na Resolução 181, foi presidida por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. O documento recomendava a criação de 2 estados independentes e de um regime especial internacional para administrar Jerusalém, cidade que é sagrada tanto para judeus quanto para muçulmanos, além de ser sagrada para os cristãos também. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não. Foi Davi Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque atacaram o novo país. Depois de um ano de conflito, foi estabelecido um armistício em 1949 e foi traçada no mapa da região uma linha divisória que ficou conhecida como Linha Verde. O Estado de Israel foi criado em 1948, mas o Estado palestino não foi criado. Ao contrário, ele acabou em parte ocupado por Israel e em parte dividido em pedaços. A faixa de Gaza ficou sob controle do Egito. A Cisjordânia e a parte leste de Jerusalém ficaram com a Jordânia. Israel passou a ocupar um território maior que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos ou deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos como a Jordânia e o Líbano. Ao mesmo tempo, judeus de várias partes do Oriente Médio e sobreviventes do Holocausto na Europa passaram a emigrar em massa para Israel. No início, nas décadas de 1950 e 1960, Israel era governado por políticos de inclinação socialista, com unidades produtivas coletivas, os kibbutz, espalhados pelo território. Mas a tensão com países vizinhos aumentava. Em 1964, com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Até hoje, a OLP é a principal entidade representativa dos palestinos.
Em 1967, houve mais uma guerra importante na região. A Guerra dos 6 Dias reafirmou a supremacia militar de Israel. O país derrotou o Egito, Síria e Jordânia e ampliou consideravelmente seu próprio território. Os israelenses dominaram então a faixa de Gaza e a península do Sinai ao sul, além das colinas do Golã ao norte e da Cisjordânia a leste, incluindo a porção oriental de Jerusalém. Esse movimento de expansão é até hoje condenado pelas Nações Unidas. Essa situação levou o Egito e a Síria, em 1973, a realizarem um ataque surpresa no dia mais sagrado para os judeus, o Yom Kippur, o que deflagrou uma nova guerra. Israel amargou a derrota no começo do conflito, mas venceu no final. Em 1977, a direita chegou ao poder pela primeira vez em Israel, dando impulso a uma política de construir assentamentos judaicos na Cisjordânia, que havia começado antes no governo trabalhista. 2 anos depois, em 1979, Menachem Begin, então primeiro-ministro israelense, assinou um acordo de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Com isso, Israel deixou o Sinai. Em troca, o mais populoso país árabe da região, o Egito, foi o primeiro a reconhecer o Estado judaico. Por outro lado, militantes palestinos liderados por Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, mantiveram ataques a Israel ao longo de toda a década de 1970 e de 1980. Uma das bases que eram usadas para lançar foguetes contra Israel, no sul do Líbano, foi atacada e ocupada em 1982. Foi a partir desse evento que nasceu o grupo xiita libanês Hezbollah, um dos mais aguerridos grupos a lutar contra o Estado israelense, financiado pelo Irã. Em 1987, um grande levante contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza ganhou força entre a população palestina. Era a primeira intifada, série de protestos que foram duramente reprimidos pelas forças de Israel. Nesse mesmo ano foi criado o Hamas, um grupo fundamentalista sunita baseado na faixa de Gaza que buscava a libertação